Olá, eleitos do Eterno, graça e paz a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos continuar falando hoje aqui sobre dízimos e a cobrança que é feita nas denominações religiosas de modo indevido, de modo desonesto, porque as escrituras sagradas não apoiam que crentes paguem dízimos. Quando nós afirmamos isso, algumas pessoas não compreendem, não percebem o porquê de nós afirmarmos que a prática de se pagar dízimos, ela não pesa sobre a igreja do Senhor. Porque se o dízimo fosse válido para a igreja, a guarda do sábado também seria válida, a circuncisão de crianças nascidas ao 8º dia deveria ser praticada também, sacrifício de animais deveria ser praticado quando você percebesse que cometeu um delito, um pecado contra o Senhor. Qualquer mandamento que você quebrasse, você teria que sacrificar animais. E bem como diversas outras práticas veterotestamentárias deveria ser praticada. Então, por que será que a guarda do sábado, a circuncisão, sacrifício de animais, o próprio modelo de Páscoa judaica, tudo isso é desprezado e a cobrança de dízimos, os líderes religiosos impõem sobre seus membros que mal conhecem a Bíblia? Não é estranho isso? Muito bem, já mostramos aqui sobre o dízimo de Abraão, já mostramos o dízimo de Jacó, qual o seu significado, e hoje nós vamos verificar nas Escrituras quem deveria receber dízimos e quem deveria entregar dízimos, porque a Bíblia é clara sobre isso. Quando eu falo Velho Testamento, é interessante salientar e deixar bem claro aqui, que no Novo Testamento não se encontra a cobrança de dízimos. Não há nenhuma menção no Novo Testamento de cobrança de dízimos. Isso é claro nas Escrituras. O dízimo é uma doutrina exclusivamente veterotestamentária. Portanto, o Velho Testamento especifica de forma clara, inconfundível, inequívoca, quem deveria entregar dízimos e quem deveria receber os dízimos. E também o Velho Testamento especifica o que é dízimo. E nós vamos falar disso em outro vídeo. Dízimo, afinal de contas, era dinheiro? O que era realmente o dízimo? Como era e quando? Como e quando era entregue dízimos? Dízimo era entregue por mês, mensalmente? Ou era de outra forma que se entregava dízimos com relação à sua temporariedade? Hoje nós vamos falar de quem deveria entregar e quem deveria receber. Vamos lá. No livro de Números, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6, as Escrituras dizem que Arão, por ser da tribo de Levi, deveria ser o sacerdote e seus descendentes seriam sacerdotes, ou seja, foram escolhidos para fazerem todos os rituais da lei mosaica. Eles eram responsáveis por isso. A tribo de Levi, Arão, foi escolhido como sacerdote e sua descendência posteriormente. Veja o que diz aqui, Números 3, versículo 6 em diante. Faça chegar a tribo de Levi. Olha o que o texto está sendo claro, dizendo a tribo de Levi. E põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Portanto, à tribo de Levi foi dada a incumbência, a responsabilidade de
serem sacerdotes, de administrar o sacerdócio. E aí incluía-se todos os rituais. Agora veja que interessante. Essa mesma tribo de Levi, no capítulo 18 de Deuteronômio, e o versículo de número 2, veja o que é que diz a respeito. Aliás, versículo 1 e 2. Os sacerdotes levitas, olha, sacerdotes levitas, de toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Pelo que não terão terras, ou em outra tradução, herança, no meio de seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Então, esta passagem aqui de Deuteronômio 18, versículos 1 e 2, afirma que Deus proibiu que a tribo de Levi recebessem terra, uma herança, uma propriedade, para plantar, para colher. Com que intuito Deus fez isso? Justamente para que os sacerdotes levitas não se ocupassem com o trabalho manual de plantar e colher os seus alimentos, mas que se atarefassem com a dedicação ao sacerdócio, de fazer mediação entre os pecados dos homens e o seu perdão com o Criador, com o próprio Deus. Então, eles foram separados exclusivamente para esse tipo de serviço. Portanto, eles seriam mantidos e sustentados pelas demais tribos. De que modo eles seriam sustentados? Através de dízimos. Dízimos das demais 11 tribos. Onde nós lemos isso? Em Números 18, versículo 21 em diante. Leiamos o que diz o texto aqui em Número 18, 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. Então Deus está dizendo aqui que todos os dízimos em Israel, não na igreja, não igreja. Israel é a dispensação antes da igreja. O texto de Números 18, 21 é claro sobre isso. Apenas os filhos de Levi poderiam receber dízimos. E de quem? De Israel, das demais 11 tribos. Versículo 22. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o seu pecado e morram. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos filhos de Levi. Porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma terra tereis. Portanto, o objetivo do dízimo era manter a tribo de Levi. Portanto, os únicos que tinham autorização de receber dízimo em Israel era a tribo de Levi. E as únicas pessoas que deveriam entregar dízimo eram justamente os israelitas. Portanto, por que será que os pastores cobram e impõem a prática de se pagar dízimos nas igrejas? Entre aspas. Porque igrejas são pessoas e não instituições ou denominações religiosas. Por que os pastores cobram dízimos se eles não são israelitas, não são levitas, não são descendentes de Arão? Se essa doutrina, ainda que eles fossem levitas, não se sustenta mais porque o sacerdócio arônico foi substituído pelo sacerdócio atual, que é o de Cristo, conforme nós lemos isso em Hebreus 7, versículo 12. Para fecharmos a questão de quem deve ou não receber dízimo, é interessante que o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 5, menciona isso. Veja o que diz. E os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, qual é a lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Para que um texto mais claro do que Hebreus 7, versículo 5, tendo em mente o texto de Números 18, 21, dizendo que somente os filhos de Levi
tinham ordem de receber dízimos, no momento em que o seu sacerdócio, o sacerdócio arônico, estava válido. No mesmo capítulo, no versículo 12, ele afirma claramente que esse sacerdócio foi substituído. Quando ele disse, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. E mais adiante, no versículo de número 26 em diante, até o 28, o que é que o autor diz? Porque convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, por isso fez ele uma única vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Portanto, uma vez que Cristo é o sacerdote agora, não precisamos mais de sacerdotes terrenos, como na dispensação de Israel se precisava. O sacerdócio agora é Cristo, então eu não tenho mais que levar dízimos, não tenho que manter uma tribo em específico. Ok? Compartilhe esse vídeo, deixe suas considerações, seus comentários e não esqueça-se de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.